Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e no vídeo de hoje a gente vai aprender uma técnica que vai ajudar vocês a conectar as palavras dentro da frase para assim falar de maneira mais rápida, mais fluida. Essa técnica se chama Backwards Technique, ou em português, técnica de trás para frente. E ela consiste em acrescentando uma palavra após a outra, sempre de trás para frente, até que a gente consiga falar a frase inteira de maneira mais rápida. Ela é bem simples, eu vou mostrar para vocês na tela do computador, então vamos embora. A gente tem essa frase, I'll talk to you in an hour. Ó, eu já falei ela de maneira rápida e conectei as palavras aqui. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar essa frase para que vocês consigam falar ela também de maneira mais fluida, de maneira mais rápida. Então eu vou falar, eu vou pronunciar ela mais uma vez e depois a gente vai aplicar a técnica. I'll talk to you in an hour. Agora vamos aplicar a técnica. Repitam aí comigo. Hour, an hour, in an hour, you in an hour, to you in an hour, talk to you in an hour, I'll talk to you in an hour. Novamente, I'll talk to you in an hour. O que a gente pode ainda perceber dessa frase? Vamos dar uma olhada nela aqui. Olhem aqui esse finalzinho dessas três últimas palavras. In an hour. A gente junta tudo isso aqui e fala um som só para três palavras. Então temos in an hour, in an hour, in an hour. O que mais? Olhem o início da frase. I mais will, quando a gente usa para falar de futuro. Contração. Duas possibilidades de pronúncia para essa contração do I mais o will. Então, primeira possibilidade. I'll talk to you, I'll talk to you. Ou ainda, para deixar a nossa fala mais rápida, I'll talk to you, I'll talk to you in an hour. I'll talk to you in an hour. Vamos ao próximo exemplo. Olhem essa frase. Vou falar ela de maneira mais rápida. We're walking our dogs. We're walking our dogs. Vamos aplicar a técnica aqui. Repitam depois de mim. Dogs. Our dogs. Walking our dogs. We're walking our dogs. Nós estamos passeando com os nossos cachorros. Vamos observar o que nessa frase. Olhem a contração. We mais o verbo to be are. Duas possibilidades de pronúncia aqui nessa contração. We're. Então, we're walking, ou ainda, where, como se fosse a palavra onde. We're walking. Frase inteira, we're walking our dogs. O que mais? Olhem o pronome possessivo nosso, nossa, nossos, nossas. Our. Esse é o som dessa palavra, our. Primeira possibilidade ali em azul. Porém, contudo, entretanto, a gente pode enxugar, a gente pode squeeze, espremer esse som, e ele vai ter o som dentro da frase de are, como se fosse o verbo to be are. Por que isso? Para deixar justamente a nossa frase mais fluida, a nossa pronúncia mais fluida. Então teremos our dogs. Então, novamente, a frase inteira, repitam comigo, we're walking our dogs. We're walking our dogs. Vamos ao próximo exemplo. He's picking up his toys. He's picking up his toys. Ele está pegando os brinquedos dele. Agora, vamos aplicar a técnica. Comigo aqui, de trás para frente. Toys. His toys. Up his toys. Picking up his toys. He's picking up his toys. He's picking up his toys. Vamos analisar nessa frase a junção do pronome pessoal he, ele, com o verbo to be is. Temos a contraction his, que aqui vai ter o mesmo som do pronome possessivo his, que significa dele. O que mais? Quando eu tenho uma palavra, um verbo de ação que eu coloco ing, eu nunca pronuncio o g. E o que acontece aqui? Essa palavra picking terminou em n. E a próxima palavra, com som de N, e a próxima palavra começa com som de up. Então, eu posso juntar essas duas palavras num som só, picking up. Então, temos a primeira palavra, his, juntando com picking up,
vai ficar he's picking up. He's picking up. E, por último, a frase inteira, he's picking up his toys. Vamos além. Próximo exemplo. They arrived on time. They arrived on time. Vamos aplicar a regra. Time, on time, arrived on time, they arrived on time. Novamente, they arrived on time. Eles chegaram a tempo. Percebam aqui o verbo arrive, o passado dele ele é um verbo regular, arrived. Olha a pronúncia. A gente corta fora esse E e pronuncia somente o D. Nesse caso, arrived, arrived. E juntamos com o on. Então vai ficar arrived on, arrived on. They arrived on time. Próximo exemplo. É mais um tongue twister aqui, um trava-língua do que qualquer outra coisa. Vamos lá. Percebam comigo. She had a red leather jacket. She had a red leather jacket. Ela tinha uma jaqueta de couro vermelha. Vamos aplicar a técnica de trás para frente. Repitam. Jacket, leather jacket, red leather jacket, a red leather jacket, had a red leather jacket, she had a red leather jacket. Novamente, she had a red leather jacket. O que podemos analisar nessa frase? Olhem comigo. Não é simplesmente uma jaqueta. A gente tem características, ou seja, adjetivos que a gente está dando para essa jaqueta. 2 adjetivos em específico. A gente está falando do material dessa jaqueta, couro, leather, e a cor dela, red. Quando estamos dando uma característica, mais de uma característica no caso, ao mesmo objeto, a gente vai ter o que a gente chama de adjective order, numa ordem que a gente deve seguir na colocação desses adjetivos dentro da frase. Então, se a gente está falando de cor, a gente primeiro coloca ela e, em seguida, a gente coloca o material, couro. Então, novamente, vamos pronunciar essa frase. She had a red leather jacket. Voltando à nossa tela principal, a gente não terminou ainda. Praticando regularmente essa técnica, vocês vão perceber uma melhora significativa na fala de vocês e, consequentemente, na fluência. Vocês vão começar a falar de forma mais natural, de forma mais fluida. Mas deixa eu voltar aqui para a nossa tela, deem uma olhada aí. A questão é a seguinte, vocês vão me perguntar, Juliano, como que eu vou saber que eu junto o arrived com on, por exemplo? Como que eu vou saber que são essas 2 palavras que eu vou juntar dentro da minha frase? Ou ainda, como que eu vou saber que eu junto o in com and com our, essas 3? Como que eu vou saber isso? Eu vou deixar a resposta dessa pergunta nesse vídeo aqui, em que eu dou dicas de como vocês podem falar inglês mais rápido. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam. I'll see you around.